galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los sobre dízima periódica simples, onde nesta aula eu vou ensiná-los como transformar uma dízima periódica simples em sua fração geratriz de origem. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai uma definição mais exata. Bom, uma dízima periódica simples é um número decimal, onde suas principais características é que este número decimal ele é infinito e que ele possui números repetidos, onde estes números repetidos vão possuir uma ordem, onde pela quantidade de números repetidos e pelos números diferentes que vão se repetir, onde eu posso transformar essa dízima periódica simples em uma fração, ou seja, esta fração ela é chamada de fração geratriz, porque fração geratriz significa uma fração onde, quando eu dividir o numerador pelo denominador, vai gerar um número decimal infinito de números repetidos, que no caso é uma dízima periódica, uma dízima periódica simples. Bom, para que eu possa gerar uma fração geratriz através de uma dízima periódica, vocês precisam entender sobre os principais elementos. Bom, o numerador da fração são os algarismos que se repetem, ou seja, o numerador da fração é dado pelos algarismos que se repetem na dízima periódica, onde eles são chamados de períodos. E o denominador é dado pelo número 9, pela quantidade dos algarismos que se repetem. Bom, para que vocês possam entender sobre como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz, aqui vai o primeiro exemplo. Bom, aqui eu tenho uma dízima periódica, onde que suas principais características são: ele é um número decimal que é infinito, e este número decimal ele possui uma certa quantidade de algarismos diferentes ou iguais que se repetem. Aqui no caso eu tenho esta dízima periódica, que é o número decimal 0,22222. Ele continua porque ele é infinito. Se ele é infinito, então ele é uma dízima periódica. E aqui no caso, eu só tenho um número que se repete, um único número, que é o número 2. Ele se repete infinitamente. Então eu posso dizer que o 2 ele é chamado de período, porque o período é o algarismo na dízima periódica que se repete várias vezes. Aqui no caso, eu só tenho um que se repete, que é o 2. Bom, e para eu representar esta dízima periódica na sua fração geratriz de origem, primeiro, o numerador da fração vai ser o período determinado desta dízima periódica, que no caso eu só tenho um período, que é o algarismo que se repete, que no caso é o número 2. Então o numerador da fração vai ser o período, que no caso é o 2. E o denominador vai ser o 9 para cada valor repetido que eu tenho na dízima periódica. Aqui no caso eu só tenho um valor que se repete, que é o número 2. Então no caso eu vou colocar só o número 9, porque este 9 ele representa a quantidade de algarismos que se repete na dízima periódica, que no caso eu só tenho um algarismo que se repete, que é o número 2. Então eu posso dizer que a dízima periódica, que é 0,2, que eu represento, eu posso representar pela sua fração geratriz 2 nonos, onde se eu dividir 2 por 9, eu vou gerar esta fração geratriz, 0,22222. Bom, agora eu vou mostrar mais um exemplo de mais uma fração geratriz. Bom, aqui eu tenho um número decimal que é representado por uma dízima periódica, que é o número decimal 0,353535. Bom, ele é infinito. Sendo ele infinito e os números se repetem, então ele é uma dízima periódica. E aqui no caso, eu tenho dois números diferentes que se repetem, que é o número 3 e o número 5. Para falar mais exatamente, 35. O 35 ele se repete várias vezes. Então eu posso dizer que o 35, sendo o algarismo, ou seja, o 3 e o 5 que se repete várias vezes, eles são chamados de períodos, porque o período é o algarismo diferente que se repete várias vezes em uma dízima periódica. Aqui no caso eu tenho um número que se repete, que é o número 35, ou o algarismo 3 e o algarismo 5, onde eles são chamados de períodos. Bom, para eu representar esta dízima periódica em uma fração geratriz de origem, primeiro,
o numerador da fração vai ser dado pelo período. O período é a quantidade de algarismos diferentes que eu possuo na dízima periódica que se repetem. Aqui no caso eu tenho o número 35, ele se repete. Então, o numerador ele vai ser o número 35, que é o período. E o denominador vai ser um número 9 para cada algarismo diferente que se repete. Aqui no caso eu tenho dois algarismos diferentes nessa dízima periódica, o 3 e o 5. Então eu vou colocar dois números 9 para cada valor diferente que se repete nesta dízima periódica, que no caso um 9 para o 3 e um 9 para o 5, que vai ser representado pelo número 99, que no caso o denominador vai ser o número 9. Então, eu tenho aqui a fração 35 por 99. Então, eu posso dizer que a dízima periódica 0,35, que é representada, terá uma fração geratriz 35 por 99. Porque se eu dividir 35 por 99, eu vou gerar esta dízima periódica. 0,35, 35, 35. Bom, agora eu vou mostrar um último exemplo envolvendo uma dízima periódica. Só que aqui no caso eu vou ter um número inteiro acompanhado do número decimal, que é a dízima periódica 1,5555. Bom, o número 5 ele se repete várias vezes e ele é um algarismo diferente. Então eu posso dizer que este número decimal é uma dízima periódica, onde ele possui um número inteiro. Um número inteiro é o número que é antes da vírgula, do lado esquerdo da vírgula, que é o número 1. Então eu posso dizer que o número 1 é um número inteiro. E eu também tenho a parte decimal. A parte decimal é a dízima periódica, que são os valores que se repetem. Aqui no caso eu só tenho um valor que se repete, que é o número 5. O número 5 ele se repete infinitamente. Então o número 5, que é o único valor que se repete, ele é o período, porque o período é o algarismo diferente que se repete infinitamente. Bom, para eu transformar esta dízima periódica em sua fração geratriz de origem, primeiro, eu devo separar o número inteiro do número decimal através de uma soma. Porque se eu somar um número inteiro com um número decimal, vai ficar desta maneira. Quando eu vou separar, vai ficar o número 1 mais o número decimal, que é 0,5555. Separando o número inteiro do número decimal, primeiro eu vou calcular a fração geratriz do número decimal 0,5555, que é uma dízima periódica. E vocês lembram que para eu achar a fração geratriz de origem de uma dízima periódica, primeiro, o numerador da fração vai ser cada algarismo diferente que se repete na dízima periódica. Aqui no caso, eu só tenho um número que se repete, que é o número 5. Então, o numerador da fração vai ser o número 5, porque o número 5 ele é o único algarismo que se repete, ele é o período. E o denominador vai ser um número 9 para cada algarismo diferente que se repete na dízima periódica. Aqui no caso, eu só tenho um algarismo que se repete, o número 5. Então eu vou colocar um número 9 que representa o algarismo 5 que se repete. Então eu posso dizer que a dízima periódica 0,555 é representada pela sua fração geratriz 5 nonos. Porque 5 dividido por 9 irá gerar esta fração, ou seja, irá gerar esta dízima periódica. Bom, só que não acabou. Eu estou representando a fração geratriz desta dízima periódica, 0,555. Só que eu quero representar a fração geratriz desta dízima periódica, 1,555, porque eu tenho que somar um número inteiro, que é o número 1. Para isso, eu vou somar o número 1 mais a fração geratriz da dízima periódica 0,5, que irá ficar 1 mais 5 nonos. Bom, para resolver esta soma, eu devo fazer o MMC, porque o denominador de cada fração é diferente. Aqui é como se eu tivesse um número 1. Bom, o MMC é pegar os denominadores, eu dividir eles pelos mesmos números até o número 1, multiplicar os dois valores que foram divididos, e assim eu vou ter um denominador novo. E para eu
transformar esta fração para eu somá-la, primeiro eu vou pegar o denominador novo, eu vou dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. Para que vocês possam entender, aqui eu só tenho um denominador, que é o 9. Então, o 9 ele vai ser o denominador novo, que é o 9. Para achar os numeradores, primeiro eu vou pegar o 9, eu vou dividir os valores de baixo e eu vou multiplicar pelos valores de cima. Desta maneira, 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1 dá 9. Pronto, achei o 9. Mais 9 dividido por 9 dá 1, vezes 5 dá 5. Pronto. Então, eu posso representar 1 mais 5 nonos como 9 mais 5 nonos. 9 mais 5 dá 14. Pronto, eu achei a fração geratriz, que é 14 nonos. Esta fração geratriz é a fração geratriz representada de origem desta dízima periódica, 1,5, que se eu dividir 14 por 9, eu irei gerar esta dízima periódica, 1,555. Então, galera, nesta aula, vocês podem ter entendido que, para eu encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, primeiro, eu devo pegar o numerador, que é da fração, e eu colocar todos os algarismos diferentes que se repetem, mesmo que seja um ou dois diferentes que se repetem. E no denominador, eu vou colocar um número 9 para cada algarismo que se repete. Assim, eu vou encontrar a fração geratriz desta dízima periódica, onde, se eu dividir o numerador pelo denominador, eu vou ter como resultado a dízima periódica que eu escolhi. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, e até a próxima!